Ficaram feridas após a queda de um meteorito sobre a Rússia Central. E daqui a pouco um asteroide vai passar perto da Terra. Para falar sobre esses assuntos, eu converso agora por telefone com o coordenador da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, João Canali. Boa tarde, João. A princípio, existe alguma relação entre a passagem do asteroide próximo à Terra e a queda desse meteorito na Rússia? Não, aparentemente não existe nenhuma relação entre os dois fenômenos, apesar de ser uma coincidência um pouco intrigante. João, a informação que a gente tem é que esse meteorito atingiu a cidade russa chamada Chelyabinsk, que fica a 1.500 quilômetros de Moscou, e teria aí provocado muitos danos. Como que acontece essa queda? Ele chega a se desintegrar totalmente antes de atingir a Terra? Sim, esse é um fenômeno bastante raro para um acontecimento dessa proporção, onde foi verificado, danos materiais em prédios, em vidros, vidraças, aparentemente numa extensão bastante ampla. Então, somente depois de verificado até onde atingiram os danos, é que você terá uma ideia da energia liberada nessa explosão desse corpo, que ele chega do espaço com uma velocidade muito acima da velocidade do som, por isso você o vê, mas não o ouve, até que ele seja completamente freado pelas camadas atmosféricas mais perto do solo e muito mais densas. Então é como se ele simplesmente colidisse com alguma coisa, para ele assim quase sólida, que a densidade da atmosfera cresce muito à medida que se aproxima do solo. Então ele vem numa velocidade hipersônica e se aproximando da superfície encontra então uma camada atmosférica muito mais densa. Com isso ele vai se aquecendo, a borda dele principalmente, até o momento que o aquecimento gera essa explosão. Pode acontecer de não se encontrar nenhum fragmento dele. Esperamos que encontremos, porque é sempre muito interessante estudar um artefato, um corpo que veio do céu e que não é um lixo espacial, bem entendido, Pois você tem a ideia do custo que é ir a um planeta ou a um satélite para buscar uma amostra. Muito melhor é quando essas amostras chegam às nossas mãos, de graça, entre aspas, tendo que recolhê-las apenas e analisá-las. Certeza, mas de graça não vai sair, com certeza também, João, porque nas imagens que a gente observa agora, podemos observar os danos provocados, vidros foram quebrados, quase 1.000 pessoas ficaram feridas, algumas foram hospitalizadas. Parece que essa enorme onda de pressão que é liberada enquanto esse corpo celeste se desintegra antes de tocar a Terra, provocou toda essa tragédia aí, porque ainda não temos informação se houve mortos, mas com certeza muitas pessoas ficaram feridas. Segundo relatos, houve um barulho que parecia ser uma explosão, seguido por uma luz forte e por uma grande onda de tremor. É possível prever a queda de um meteorito como esse e tomar algum tipo de precaução, João? Infelizmente, até o momento não temos tecnologia suficiente para rastrear, monitorar todo o céu o tempo todo, em condições de encontrar corpos com as dimensões deste, que aparentemente são pequenas, ao contrário deste que vai passar aí na sexta-feira, acho que amanhã, ou dia 16 ou 15, 16, que é coisa de 50 quilômetros de extensão. É algo que reflete muita luz, portanto, e conseguimos rastrear a sua trajetória perfeitamente. Mas objetos muito, muito pequenos, como coisas com metros ou dezenas de metros, não dá para ser observado. De modo que a gente realmente fica à mercê da sorte, deles caírem a qualquer momento, sem nenhuma chance de nos precavermos. Ficar torcendo então. E daqui a pouco
A Agência Espacial Americana acompanha daqui a pouco a passagem também de um asteroide muito próximo à Terra, uma distância de 27 mil quilômetros. Esse corpo celeste foi descoberto em 23 de fevereiro de 2002. Como você disse, por ser maior, tem mais facilidade em ser descoberto com antecedência na Espanha. 7 dias depois de ter passado a 2,6 milhões de quilômetros da Terra. O que a gente pode esperar aí dessa passagem que acontece daqui a pouco? Não há risco mesmo? Sim, com certeza a trajetória dele foi rastreada e seguramente ele não vai colidir com a Terra, obviamente, podemos ficar tranquilos quanto a isso, mas é um grande sinal, né, uma advertência de que, assim como pode estar passando agora a 27 mil quilômetros, que é mais ou menos onde estão aí os nossos satélites geoestacionários, para você ter uma ideia, né? Assim como está passando aí a 27 mil quilômetros, num futuro um outro objeto pode estar passando muito mais próximo ou até vindo em direção à Terra. E um objeto de 50 quilômetros, sim, se colidir com a Terra, aí é uma catástrofe global, né? Enquanto que este, que tinha aí provavelmente umas dezenas de metros, né, de extensões, né, já causou estes danos que você bem relacionou aí no início. Você pode ter ideia, né, do tamanho da catástrofe para um objeto muito, muito maior que ele, né? Pois a velocidade de aproximação dele é gigantesca, como eu mencionei, né? E a energia, portanto, que ele carrega é algo gigantesco. Temos um evento histórico, né, de 1908, em Tunguska, onde alguma coisa extremamente potente explodiu no alto de uma floresta e que destruiu cerca de 200 quilômetros quadrados na ocasião, né? Ou seja, mesmo com a nossa camada protetora, que é a atmosfera, ela não vai nos proteger, obviamente, de coisas muito, muito grandes, né? Isso. Lembrando que é neste momento, agora, 5 horas da tarde, 29 minutos, no horário brasileiro, que este asteroide passa no ponto mais próximo ao planeta Terra. A passagem desse asteroide de 45 metros de diâmetro chama muito a atenção porque nunca antes o ser humano identificou a passagem de um objeto tão grande e tão próximo ao planeta Terra. A distância, para se ter uma ideia, a distância de 27 mil quilômetros é considerada menor do que de alguns satélites de comunicação. Os chamados satélites geoestacionários ficam a uma altura aproximada de 35 mil quilômetros na órbita da Terra. Então é neste momento que este asteroide passa no ponto que fica mais próximo da Terra. João, em caso de toque, de um possível contato com o planeta, o que poderia ocorrer? Bem, um objeto dessas dimensões colidindo com a Terra certamente seria uma catástrofe muito grande. A maior probabilidade é que caia na água, uma vez que a maior parte da superfície terrestre é coberta de oceanos, água. Isso geraria uma super tsunami para começar, e provavelmente varreria quase que o globo todo, né? Haja vista que o que ocorreu, né, nas últimas tsunamis, coisa de pequena monta, digamos, mas que são perceptíveis até no lado quase oposto ao ponto de ocorrência dela, né, em escala muito pequena, é claro. Mas um objeto caindo com essa energia sobre o oceano, para começar, gera uma tsunami gigantesca, né? Isso, pois ele com certeza chega à superfície, ele não vai explodir na atmosfera, né? Então, ainda bem. Se na água, com certeza uma tsunami gigantesca, né? Em solo, com certeza uma onda de choque também gigantesca e quase que se pode falar numa tsunami na própria crosta terrestre, entendeu? Ele vai conseguir propagar uma onda sobre a crosta terrestre. É uma coisa que é bom nem imaginar e torcer para que não ocorra. Porém, a Lua está lá, cheia dos registros históricos, né? Basta olhar para a sua superfície e vemos ela completamente coberta de crateras. Ainda bem que caiu lá, pois poderiam ter caído aqui se ela não estivesse lá. Então serve também como um pequeno
guarda-chuva para nós, digamos, né, para nos proteger. Parte pode ser atraído por ela ou desviado para outro lugar, que não para a Terra. Na própria Terra temos marcas de grandes asteroides, de crateras, né, gigantescas, históricas, né, óbvio, nada recente, né, mas estão aí de forma indelével, haja vista aquela no deserto de Arizona, né, que é muito bem conhecida de todos, né. Com certeza. E nesse momento, quando o asteroide passa próximo à Terra, no ponto mais próximo à Terra, a gente observa aí umas imagens, uns desenhos para a gente ter uma ideia melhor do que está acontecendo. A população do leste europeu e da Ásia, né, que tem a possibilidade de visualizar melhor esta passagem. Isso tem algum interesse científico? Com certeza, né? Sim, isso é interessante devido à proximidade do objeto, né? Como mencionei, conseguimos observar os de maiores dimensões com telescópios, acompanhar essa trajetória, estudar a variação da quantidade de luz que eles refletem do Sol ao longo do tempo, fazemos fotometria, mas objetos tão pequenos, claro, né? Não se tem acesso a eles, a não ser que eles cheguem perto da gente. Então, é sempre bom estudar também estes objetos. Porém, quando você fala que vai ser visível, note bem, ele vai ter o maior brilho aparente dele, será de magnitude 7.4. E nós não conseguimos observar nada com magnitude a olho nu acima de 6. Para você ter uma ideia disso, no Cruzeiro do Sul tem uma estrela chamada Intrometida, popularmente assim conhecida, né, assim chamada, no nosso Cruzeiro do Sul aqui, essa estrelinha Intrometida. A magnitude aparente dela, o brilho aparente dela, é de 4.2. E aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, uma zona urbana grande, com a poluição luminosa e etc., você quase não a vê. E, portanto, você não vê também estrelas de magnitude 5, 5,5, 6 de zonas urbanas. Apesar de que numa zona rural, em céu adequado, você até vê objetos de magnitude 6. Mas a olho nu é impossível ver qualquer coisa acima de magnitude 6, exceto com pequenos binóculos. Aí sim eles conseguirão observar, desde que saibam a direção, né, para a qual observar. Ou seja, não é nada parecido com um cometa, por exemplo, né, de grandes dimensões, que mesmo você não sabendo, que torna-se automaticamente invisível, né? Um cometa. Esse não, ele não tem causa. Apesar do tamanho dele ser grande para os meteoros, né, para os asteroides, né? Ele não tem nenhum rastro, nenhuma cauda, e portanto será de muito, muito difícil localização e observação dele. Com certeza. Com no mínimo um binóculo será necessário. É uma pena, mas mesmo assim é um evento notável, porque corpos celestes com essa dimensão passam perto da Terra a cada 40 anos em média, atingem a Terra a cada 1.200 anos. Ainda bem, não é, João? Eu te agradeço muito aí pela participação no Hora News. Nós conversamos com o João Canali, que é coordenador da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica.